Olá pessoal, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Programa de hoje e alguns outros a cobertura do HQ Brasil Fest, evento criado e realizado pela editora Criativo do Carlos Mann e também o Márcio Baraldi. Confira como foi. Muito bem, então estamos agora com o Márcio Baraldi, que além de cartunista, quadrinista, ele está retomando, não. Ele pôs fogo na atividade dele de editor. Vocês vão ver a quantidade de lançamentos que tem aqui, e ele é um dos organizadores aqui, dos incentivadores do HQ Brasil Fest. Baraldi, é com você, fala do projeto. Fala, galera. Então, assim, a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com a editora Criativo, eu estou com um estúdio, estou produzindo uma série de livros assim, bacanas que a gente está, na verdade, resgatando o quadrinho nacional antigo, dos anos 60, 50, 70, 80. Tá? Por aí. Então, assim, é muito cara que já faleceu, saca? E alguém para resgatar esse trabalho antes que ele seja esquecido completamente. Tá? Então, tem aqui do Minamiquim, já fizemos de um monte de gente já. Fizemos do Fukui, fizemos do Miguel Penteado, Gedeônio, Franco, Júlio Shimamoto, do Vetilo, Getúlio Delfim, Luquete, Inácio Justo. Então, assim, já fez vários autores, continuamos a todo vapor, tá para sair agora do Valmir Amaral, do Paulo Ramazaki, tá? Então, assim, são autores fundamentais para a história do quadrinho brasileiro, e que muitos já faleceram, e assim, acaba ficando. Se você não for lá no resgatar a história desses caras, ela vai ser enterrada definitivamente. Tá? Outra coleção importantíssima que a gente está publicando é a revista Memo, que já era uma revista digital, já existia há alguns anos já, é feita pelo Tony Rodrigues, que é um publicitário, estudou de quadrinhos também, cara muito importante, faz um trabalho muito importante também para o resgate da história do quadrinho brasileiro. Então ele já tinha essa revista digital, já tinha 6 números, e aí eu cheguei de outro lugar e tive a ideia, vamos publicar isso em papel. E aí ele gostou, e a gente começou a publicar também a revista, ela virou agora uma coleção, já está no número 13, já não me engano, tá? Então assim, já saiu muito, tem o Colonese, tem o Rubens Cordeiro, tem o Monteiro Filho, tem Jaime Cortez, tem o Luiz Seidenberg, tem muita gente. Rodolfo Zala, tem o Diamantino na minha mão, né? Tem mais novidade aí, tem mais material que o Baraldi vai falar. Vamos lá. Então, outra coisa que a gente está fazendo também é resgatar assim, trabalhos assim, clássicos, né, do quadrinho nacional que estavam esgotados, assim, fora de venda, né? Há muito tempo, há décadas, né? Décadas. Tem quadrinho dos anos 50, 60, 70, 80 no máximo. Tá? Como isso aqui, por exemplo. Raimundo Cangaceiro, tá, do José Lanzelotti. Isso aqui é muito antigo, cara. Isso aqui é do final dos anos 50, tá? Acho que até menos. Até menos. Quantos anos deu? 70 anos? 70 anos. 60 anos da Cidade dos Quadrinhos. Então, assim, é um negócio extremamente clássico. O Lanzelotti foi um autor maravilhoso, desenhava maravilhosamente bem. Tá? Isso aqui estava sem republicação há décadas, cara. E saiu assim em série, em revista da época, então saiu tudo picado. Aqui não, aqui a gente juntou todas as histórias, tá? Juntamos tudo pela primeira vez, né? Juntamos todas as histórias num volume só, e tá aqui. Então completa a obra do Lancelotti no Raimundo Cangaceiro. Um documento histórico mesmo, um pedaço da história do quadrinho brasileiro. E a gente está fazendo isso com muitas coisas aqui. Isso aqui é o Edmundo Rodrigues, foi um grande mestre do quadrinho brasileiro, e Nayara Imagem, 2 vampiras muito legais. A gente fez o Edmundo Rodrigues no comecinho dos anos 70, final de 60, 1970. Estava sem republicação até hoje também. Né? E tem muitas outras coisas bacanas. Tá aqui, ó, A Espiã de Vênus, do Fernando Toma, um trabalho sensacional, uma coisa psicodélica no final dos anos 60, muito legal. Não havia sido republicado até hoje. Juntei aqui as 2 primeiras edições num livro só. A gente pode dizer que essas compilações, na verdade, a primeira vez são publicados juntos, não é isso?
Isso aí eram histórias que saíram picadas na época, em revistas diversas, né? Não, 90% nunca tinha sido republicada em ocasião alguma. Então, pela primeira vez, a gente está reunindo todo esse material, juntando tudo, resgatando, dando aquele tratamento gráfico, porque esses quadrinhos não existem os originais, evidentemente. Então, você tem que fazer um trabalho de arqueologia mesmo. Você tem que desenterrar aquilo, pegar os originais, as revistas, impressas, e pega tudo impresso em papel jornal na época, que era péssimo, né? Essas revistas, quando você pega hoje, estão todas amareladas ou rasgadas. É péssimo, geralmente é um estado muito ruim. Aí você tem que pegar, escanear, dar todo um tratamento de imagem, resgatar tudo isso e colocar no livro, tá? Então é um trabalho que dá, é uma coisa que dá muito trabalho, mas que vale a pena. Então são edições que são muito caprichadas, muito bem feitas, tá? Esse aqui é o karatê do Inácio Justo, no tempo do Minami Case. Saíram 2 edições pela editora Minami Cunha, de 73 por aí. E finalmente estão reunidas as 2 edições, todas as histórias estão aqui nesse volume aqui. Homem Microscópico. O Homem Microscópico é uma coisa espetacular do Mário Candia. O Mário Candia, ele fez dois personagens muito legais, o Homem Microscópico e o Zizg, no final dos anos 60, 67, por aí. E depois ele sumiu, desapareceu, tá? Por décadas, tá? Eu nunca tinha ouvido, eu nem sabia se esse cara estava vivo ainda, se não estava. No começo de 2020, o Franco conseguiu o contato do cara. Descobriu que ele tinha 85 anos e morava numa chácara no interior de São Paulo. A gente foi até lá, conhecemos o cara, entrevistamos o cara, tá? Resgatamos toda a obra do cara, resgatamos o Homem Microscópico, um material maravilhoso dele, resgatamos o Visg, lançamos 2 livros dele e graças a Deus que a gente fez isso, porque logo depois veio a pandemia e ele infelizmente faleceu na pandemia. Então, assim, a gente descobriu o cara na hora certa, entrevistou o cara na hora certa e resgatou o material dele na hora certa, tá? E esses trabalhos das graphic novels, além das histórias, vocês contam um pouco da história de cada autor, não é isso? Todas as graphic novels elas têm entrevista no começo, ou textos introdutórios no começo, né? Por exemplo, aqui, ó. Você tem uma breve biografia aqui, você tem aqui um texto falando sobre o personagem, falando sobre o livro, né? Então, assim, a gente não começa seco, a gente sempre coloca uma introdução. Ambientar o pessoal novo agora na história de cada autor. Porque como já passou muito tempo, bem uma geração nova não sabe que personagem foi esse. Então você tem que dar aquela explicada, levar o cara de volta para aquela época para ele entender que época que foi feita. Outra coisa importante que a gente está fazendo também são os DVDs, os documentários, tá? Então eu já produzi aqui, ó, um documentário do Rodolfo Zala, lançado em 2012, conta toda a vida do cara, que ele estava vivo ainda quando eu fiz esse documentário, em DVD, tá? Depois a gente fez o Polonese, tá? O Polonese já era falecido, mas a gente entrevistou um monte de gente, inclusive as filhas dele, a família toda dele. A história do Polonese contada inteirinha aqui no DVD. E agora acabou de sair do Luquete, tá? O DVD do Luquete, Cronista do Além. Ele está vivo ainda, está bem velhinho, bem idoso. E a gente conta a história inteira da vida da carreira dele nesse DVD, tá? Então é uma maneira de você registrar a história de autores fundamentais aí para estar no quadrinho brasileiro, tá? Procure isso aqui na livrariacriativo.com.br e na comics.com.br. É isso aí. Então essa já responde a pergunta, onde achar. Assim foi. Obrigado pelos depoimentos e continue assistindo aí no canal do YouTube mais cobertura do HQ Brasil Fest. Parabéns ao Carlos Rodrigues, ao Márcio Baraldi e à editora Criativo. Confira os próximos. E o programa? O programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões.